Primeiro podcast, o Pod Trio, um podcast para falar de educação, um podcast dos professores aqui, que nós temos aqui hoje, Roger, o Daltri. Tamo junto, né? Carol, da Barriga Negativa. Olá! E Edson da Hora, que sou eu. Então, esse é um podcast para a gente falar, né, sobre educação, sobre o que rola na educação, sobre tudo que rola nas nossas vidas, né? A gente espera que ao final desse podcast a gente continue empregado, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então avisa quem está assistindo aí, né? Valorize e depois, se a gente for demitido, faça aí uma campanha, né? Para que a gente retorne aos nossos empregos, né? Tá bom? Então hoje a nossa conversa... Nosso primeiro episódio hoje é intitulado Como é que eu vim parar aqui? No caso, né? Era educação, né? Na educação, né? Como é que nós viemos parar aqui, né? Aqui que nós queremos falar não é nesse podcast, nesse pod trio, né? Que também dá uma boa história, né? Também dá uma boa história, parar né? aqui Como é que no podcast é doideira. Então vamos pedir para soltar a vinheta primeiro e depois a gente retorna. Aí fala, solta a vinheta, aí vinheta. Não tem vinheta. Não tem vinheta, né? Então tá. Obrigada. Manda, depois você manda. Tá, então nós vamos começar aí. Então vamos. Vamos falar assim, como é que nós viemos parar aqui na educação? Né? Saber a história de cada um até onde a gente está no atual momento. E a gente está fazendo esse podcast aqui na Fundação de Cultura de Barra Mansa. Então, vamos falar sobre nossa vida educacional até Barra Mansa. Né? Que, como todo mundo sabe, os nossos amigos, que professor a maravilha, a gente trabalha em 524 lugares. Mas vamos falar hoje especificamente da nossa atuação na Prefeitura de Barra Mansa. Beleza, vamos começar nos identificando, né? Vamos começar com o Roger, o Daltri. Quem é você? Como é que você chegou até aqui na educação? Conta a sua história aí. Eu sou o Roger Daltri, né? Meio diferente. Eu costumo até falar para meus alunos que eu tenho uma dupla personalidade, né? Para eles não querer conhecer a personalidade Daltri, que é o lado negro da força. Mas eu cheguei à educação. Foi um caminho meio diferente, né? Eu tinha meus ideais quando eu estava no ensino médio, queria encontrar alguma coisa que me levasse a fazer alguma coisa pela sociedade, por mim, pelas pessoas que eu gostava, que eu gosto, né? E tive muitas dúvidas com relação a como eu conseguiria conciliar no mercado de trabalho uma coisa que eu gostasse e, ao mesmo tempo, uma coisa que me possibilitasse ser um agente social, de transformação e tudo mais. E quando eu me vi na educação, quando eu vi a possibilidade da educação, eu vi que ali tinha uma boa oportunidade de trabalhar alguns conceitos daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho como ideologia, daquilo que eu quero para a minha vida, para que pelo menos quando eu chegasse no final da vida, quando eu tivesse para aposentar, ou de fato realmente para ir dessa vida para uma outra, que eu tivesse tranquilidade de olhar para trás e falar, eu contribuí de alguma forma para a minha sociedade, para o mundo que eu vivo, para contribuir para a sociedade ser um pouquinho melhor. Mas a educação me pensou isso. Você sempre quis ser professor? Desde quando você se entende, no sentido de, eu quero, quando eu vou fazer vestibular, né, na época era vestibular, né, porque eu não tinha Enem ainda. Na minha época começou o Enem, né, mas... na minha também. Aí... Na minha não. E aí, assim, já sempre teve essa queda e esse tombo pela educação? Eu tinha dúvidas, né? Eu até entendo hoje com esse novo modelo de educação que está se propondo e tudo mais, as dúvidas que o aluno tem quando chega no terceiro ano, o que ele vai ser, quando chega no primeiro, então, que agora é na primeira série, que já faz algumas escolhas para a vida, e é difícil você ter certeza daquilo que você quer. Na verdade, tem muita insegurança, né? Eu tinha muita insegurança. A gente tinha teste vocacional, né? Antigamente, não fazia hoje em dia ainda tem também escolas que ainda fazem. Né? Porque eu gostava. Tudo bem, não deu o que eu queria, mas tudo bem. Mas eu gostava de fazer aquilo. Eu acho que era uma maneira da gente se desculpar. Eu nunca fiz teste vocacional. Não? Ai, gente, eu fiz. Na minha época não tinha esse negócio, não. É uma época muito recente, né? Um pouco para trás. Mas assim, eu tinha dúvidas. Eu pensei em muita coisa, pensei na área do direito, e assim, só que eu queria coisa diferente, né? Eu não queria ser mais o mesmo. Eu tenho um amigo que é parceiro até hoje, e a gente ficava muito disso. Não, se eu for me tornar advogado, eu quero trabalhar de uma maneira diferente. Eu queria ir contra meio que o sistema, então queria uma coisa mais revolucionária e sabia que no direito talvez eu tivesse alguma limitação, né? Você imagina. Roger Daltri, o revolucionário. Tinha essa coisa. Nossa, tinha esse lado meio, quero vamos fazer. Mudar o mundo, tipo o Miss Universo, né?
quero mudar o mundo. Tinha essa maluquice. Mas assim, com o tempo a gente vai entendendo a sociedade e vai se mudando. Eu demorei para a querer fazer a educação de fato, a achar a educação como um caminho. Foi uns 2 anos depois que eu tinha terminado o ensino médio que eu olhei ali e falei, pô, vou por essa área. E assim, não me arrependo porque foi uma coisa que foi muito importante para a minha vida, para a minha transformação social, para possibilitar que, inclusive, enquanto família, eu pudesse ter uma família, cuidar de uma família, pudesse levar aquilo que eu acredito adiante e consegui fazer um concurso em Barra Mansa e tô aqui, né, cara? Me cheguei aqui, né, na Secretaria de Educação, né? Agora, gente, chorei. Eu acho que eu não sei o que eu vou falar de novo. Pode passar a nossa vez. Acho que começou com o tema errado. Com a pessoa errada. Ele devia ter fechado essa fala. Deveria fechar com você. Começamos errado. Poxa vida. Não, que isso, gente. Não, mas tamo junto, né? A gente tá lá e eu acho que a gente dá essa ferramenta de transformação, mesmo lá na secretaria, né? A gente tenta, pelo menos. E aí fala pra galera aí a sua função hoje na secretaria. Eu sou articulador, eu trabalho em sala de aula, a gente tem uma função em sala de aula, então sou professor de geografia, mas também trabalho como articulador pedagógico em algumas áreas, né? No ensino religioso, em geografia e também na ética e cidadania. A gente está nessa frente aí e também tem a minha função na EJA, né? Na articulação também da EJA, só que é uma outra área aí da educação, mas estamos nessa correria aí. Que também é importante. Que também é importante, mas não é só isso também não, Roger. Tem outro assunto aí também. Você é multifacetado. Sim, também trabalho no Estado. Você trabalha no Sim, Estado. Estou como diretor, sou professor, obviamente, mas estou como diretor há acho que 6, 7 anos no Estado, numa escola que gosto da comunidade, e apesar de não querer isso para o resto da vida, tem sido muito interessante e marcante para mim. É um crescimento, né? É um crescimento. Acho que a gente na educação deveria ter essa experiência para a gente poder ter uma visão, acho que mais ampla. Depois que eu estou como diretor, eu acho que a gente consegue entender algumas coisas que quando eu estava como professor eu tinha dificuldade de ver, né? Mas são percepções minhas, né? E daí são coisas de cada verdade. Legal. Muito bom. E aí, acho que eu não tenho mais nada para falar, não. Obrigada, gente. Tchau. Não, a ideia não era essa. Não, deixa eu falar, porque aí você fica por último. Então, você começou, depois você termina. Tá. Vai lá, Carol da barriga negativa. Gente esse do céu. Top, né? Esse Roger negócio pega. Falou Roger, o Daltri, não falou o significado. Depois a gente volta. Aqui, não, então, na verdade, a minha história com a educação foi uma coisa meio que... Foi meio que forçado, assim, meio que obrigado. Na verdade, quando eu formei o ensino médio, eu não queria fazer faculdade nenhuma. Eu queria trabalhar. Nossa. E a minha mãe falou pra mim assim, você vai fazer faculdade. Qualquer uma. Mas você vai fazer. Ela me obrigou. E a minha mãe me obriga a fazer as coisas até hoje, inclusive. Minha mãe me obrigou a fazer o mestrado. A minha mãe me obriga. Minha mãe, ela manda em mim ainda até hoje. Legal, mãe, te amo. Legal. Aí, Minha mãe influenciava muito a minha vida também. Nossa, demais. E aí ela influencia tanto a minha vida que eu escolhi a profissão dela. A minha mãe é professora de educação física. Olha que legal. Então eu fui fazer educação física não pela revolta dela ser professora de educação física, mas porque eu sempre fui praticante de esporte na escola. Eu acho que muitos professores de educação física, quando a gente ingressa na faculdade, o esporte te leva muito para esse caminho. É verdade. Só que o pensamento vai mudando, né? Então eu me direcionei para a área pedagógica, né? Não fiquei, porque quando eu entrei eu queria muito fazer escolinha, eu queria ser treinadora. Treinador é bom. Então, mas não rolou, não. Então, assim, quando eu conheci a área pedagógica, porque na faculdade que eu estudei era muito forte essa parte pedagógica, muito forte a galera que passava em concurso público, então já tinha esse histórico já da faculdade, da universidade, e aí gostei muito dessa área. E aí foi. Mas antes da educação também trabalhei com diversas outras coisas, aí quando eu passei no concurso de Barra Mansa, lá em 2010, lá nos primórdios. Aí eu vim pra cá. Hoje a gente também está na articulação, eu tô com os meninos, estamos em escola também, porque é importante a gente atuar. Nós fazemos essa ponte entre os professores e a Secretaria de Educação, e é importante que a gente também esteja em sala de aula para saber da vivência, saber de como que está o relacionamento aí de professor-aluno, professor-aluno-aluno, enfim, a escola como um todo. E a minha história na educação é essa, viu? Eu fui obrigada, mas eu gostei.
depois que entra na educação, a gente não quer sair. As pessoas falam às vezes de cachaça ou isso ou aquilo, mas educação é quando a gente é professor. Existem professores. Quando você é professor, sim, você pode até fugir, mas uma hora ele te busca. A educação vai lá e te cata. E a gente, querendo ou não, a educação, a formação como educadora me ajuda em tantas outras coisas, principalmente na criação das minhas filhas, assim, então. que eu acho que é o primordial. Você, muda a gente, né? Com certeza, é outra visão que você tem quando você é educador ou estuda sobre educação. Porque tem muita gente que não é educador, mas gosta do tema, estuda sobre educação e tem isso baseado na criação dos filhos. Assim, eu acho isso e muito todo mundo importante. gosta de falar de professor, né? Todo mundo consegue falar da educação, fazer um comentário sobre educação, sobre professor, sobre o ensinar. Mas poucos conseguem vir e assumir esse papel. E chegar e ser professor. E quando você está na veia, parece que você chega... Quando você chega, ela te abraça igual um polvo, assim, né? Você vem para a educação, quando está na sua veia, a educação faz como um polvo, te cata e você não consegue mais sair. Aquilo vira a sua vida. Vira a sua roupa. Vira a sua roupa. O que você é? Eu sou professor. Você pode ser um monte de outras coisas, mas você vai ser sempre A minha professor. filha fala muito isso. Tem um jogo na internet que ela joga e ela fala assim, hoje eu tô com a skin, não sei o quê. Vocês já ouviram falar nisso? Tem um negócio, chama lá skin, nananã. Estabogás, qual que é o outro também? PKXD que ela joga. Enfim, aí ela fala, mamãe, essa é a minha skin. Aí a gente essa skin, professor, é a nossa segunda pele. A nossa segunda pele. A gente pode vestir outras. Na verdade, ela é a primeira pele. É a primeira pele. A gente veste outras, cada um veste outra. Estamos aqui tentando vestir. Mas essa no fundo é que vai bater forte lá. A gente está aqui vestindo uma skin de youtuber, né? Mas na verdade, aí começa falando sobre o quê? Educação. Da educação, sobre ser professor, sobre o porquê que a gente tá e porquê que a gente não consegue. E querendo ou não, os nossos professores inspiraram muito a gente aqui. Sim. Todo mundo aqui vai ter uma história de um professor que inspirou, né? E a gente vai falar nisso também depois. Pode falar disso também. Verdade. Até passou uma história legal aqui, mas depois eu conto porque... Tá na sua hora, né? Agora, inclusive, Edson, da hora está na sua hora. Vamos pular essa parte, vai lá, Roger. Vamos pro Roger, depois da sua história. Depois da minha história? Ai, caramba. Então, minha história enquanto... Por que eu me tornei professor, né? Isso, o que te trouxe até aí aqui? Começou lá com a minha mãe. Aí quando fala assim que a mãe define o que é pra gente, aí, assim, é um assunto caro, porque falar da minha mãe é um assunto meio caro, né? Meio caro pra mim. Quando eu era criança pequena, não em Barbacena, né, mas em Cachoeira de Macacu, beleza. Então, assim, nós éramos 7 filhos para uma mãe sozinha. Nossa. E aí ela não tinha como, assim, como é que ela ia manter 7 filhos sozinha? Então ela falou assim, o que eu posso dar para vocês é educação. E aí ela botou a gente para estudar, muito custo, botou a gente para estudar. E aí, como é que eu vim chegar como é que eu me tornei professor, né? A pergunta é essa, como é que eu cheguei aqui? Vou pular essa outra parte que é maior. Senão você vai chorar aí. Não, claro que não. Chorar hoje, eu não sou tão sensível assim, a ponto de chorar por qualquer coisa. Mas, assim, a cidade que eu morava era pequenininha. Então, quando eu terminei que era a 8ª série, né? Quando eu terminei que era a 8ª série, vamos lá, tinha, na escola que eu estudava, Bacparó Martins, tinha contabilidade e tinha magistério. Então eu ia fazer assim, vou fazer contabilidade, vou fazer magistério, não. Aí eu falei, você vai fazer contabilidade para essa cidade que tem 5 comércios e que ninguém é registrado. Pronto. Você vai ser contador nessa cidade com 5 comércios? Aí vai fazer magistério, né? Porque o magistério você pode ser um professor. E aí fiz o primeiro ano, eu fiz o primeiro ano lá nessa cidade. E nesse primeiro ano a gente acabou mudando de cidade, a gente mudou, né? Para Volta Redonda, os retirantes. Mudamos para Volta Redonda. Viemos todos para Volta Redonda. Por que vocês vieram para cá, John? Então, a cidade que a gente morava não oferecia muita coisa. Não tinha opção de crescimento. E aí eu tinha um irmão, Edmundo, que morava em Cabo Frio. Aí tudo ligado à educação. Edmundo morava em Cabo Frio e queria fazer faculdade. Cabo Frio não tinha faculdade. E onde tinha faculdade? Que a gente tinha um vínculo Volta Redonda. Então ele quis vir para Volta Redonda para fazer faculdade. Entendi. E aí quando ele veio para Volta Redonda, a gente morava em outro polo, minha mãe, você vai para Volta Redonda sozinho? Não vai, nós vamos todo mundo. E aí legal. juntou todo mundo num caminhão, botamos coisas no caminhão e viemos para Volta Redonda. Aí veio todo mundo. Então tinha feito o primeiro ano lá,
Nós viemos contando com a minha mãe, em 6. 6, contando com a minha mãe, em 6. Viemos em 6. E aí aqui, tá, beleza, vou vir para Volta Redonda. Aí chegando em Volta Redonda já era diferente, porque aí você já tem um leque de comércio e tudo mais. E viemos todos para trabalhar. Bora todo mundo trabalhar. E eu falei, agora eu não preciso fazer magistério. Posso fazer contabilidade. Eu posso fazer contabilidade, porque, né? Tem mais possibilidade. Tem mais possibilidade, né? Volta Redonda, aquela coisa toda. E aí, beleza. Fui fazer a minha menor, minha mãe me levou para fazer a matrícula e viemos para trabalhar. Então, olha só, para trabalhar todo mundo tem que estudar à noite. Na hora que eu fui fazer a matrícula para estudar à noite, a professora de matemática falou, você já fez um ano de magistério, você vai parar de fazer magistério para voltar e fazer contabilidade? Não te aconselho, não. Insistiu com a minha mãe e você vai fazer magistério. Minha mãe aceitou aquela fala dela, tinha feito um ano, faltava mais 2. Aí voltamos para casa, inscrito como aluno de magistério durante o dia. Como é que eu ia trabalhar? Não ia rolar, né? Como é que trabalha, né? Beleza. Chegou em casa, reunião de família, que todos vieram para trabalhar, uma mesa tipo essa aqui. Aí minha mãe, olha só, o Edson vai fazer magistério. Mas todo mundo veio para trabalhar falando, mas ele é muito fraquinho. Ai, meu Deus. Ele é muito fraquinho, ele tem problema de coluna, ele vai ter problema disso de coluna, aí é melhor de ser professor, que o professor não pega pesado. Eu não sei onde ela arrumou isso. Não pega. Não sei mas onde é uma minha mãe visão arrumou, que muita gente tem, né? É a visão que as pessoas têm, que professor não trabalha, trabalha fácil. E minha mãe tinha essa moleza. Ela não sabe, ela sabe o quanto de cadeira eu carreguei, o quanto de mesa, o quanto de uma bordada de coisa que a gente faz, né? Que a gente faz dentro de escola. Não, e vamos combinar também que a parte mental é... A parte mental, né? Nossa, mãe. A parte tem que tomar até um grande cuidado. Todas as outras partes físicas, né? Com certeza. E aí ela bateu o pé que eu ia fazer magistério. Bateu o pé mesmo, não. E assim, mas aí todo mundo ia para ajudar. O meu, ela era aposentada, né? Tinha... aposentadoria do meu pai. Pensionista. Ela era pensionista. Falou, ele vai comer da minha pensão, eu sustento ele com a minha pensão, porque ele é fraquinho. E aí, assim, eu fiz os 2 anos. Aí fiz os 2 anos. E aí terminei o magistério, fui pro quartel, fiquei 1 ano. Quando eu voltei, eu já tinha passado no concurso de Volta Redonda e comecei a dar aula. Quem me emprestou dinheiro para fazer pagar, porque eu estava no quartel, tinha dinheiro, moleque, tinha dinheiro para fazer a inscrição. Minha mãe falou, toma aqui, vai lá e faz a inscrição, depois você me paga. Fui lá. E você pagou? Paguei. Paguei. Legal. É isso aí. E aí eu entrei no magistério e comecei. E aí não saí mais. Tentei sair umas vezes, já tem um tempo que eu tentei sair da educação, aí saí de um horário e fiquei uns 6 meses fora. Aí eu via todo mundo indo trabalhar. E você também pegou já direção de escola também, assim, já teve esse momento, né, igual hoje. Hoje eu estou como articulador de história. Sim. Né, em Barra Mansa. E em Volta Redonda eu sou diretor de um centro de educação infantil. Às vezes eu brinco que é a creche do papai, né? Só uma brincadeira mesmo. E tô lá. Eu não tive experiência de ser direção de escola. Não, obrigada. Passo. Por enquanto. Não, pelo amor de Deus. Por enquanto, daqui a pouco. Tô bem demais sendo professora. A minha matéria é o que eles mais gostam. Eles amam a minha matéria. Verdade, educação física. A educação física todo mundo gosta, né? Exatamente. Normalmente todo mundo gosta. Eu gostava de educação física. Eu queria fazer educação física. Quando eu fiz magistério, né? Mas você... eu fiz magistério, fui dar aula do primeiro ao quinto, né? Primeiro ao quinto. Era a quarta série. Acho que tinha eu e mais 3 homens dando aula em Volta Redonda. Enquanto eu fazia magistério, feminino, né, enquanto eu fazia magistério, no Barão de Mauá. Você que trabalha no Barão de Mauá. Foi lá que começou a minha história, no Barão de Mauá. 2 anos de magistério lá. Enquanto eu fazia magistério, tinha uns meninos que falavam assim, abriu inscrição para a escola técnica, vamos embora, larga isso daí, vamos para a escola técnica. E eu olhava assim, eu queria ir para a escola técnica, falava assim, vou para lá. Vou, não vou. Aí minha mãe, não, você vai terminar o magistério. E eu terminei. Ou seja, a nossa mãe resolveu a nossa vida. A nossa mãe resolveu a nossa vida. Não é a mãe. A sua mãe, no caso, e a sua professora de contabilidade, matemática, no caso. Mas é que eu falo, eu sei o nome dela, Beth. Sempre tem um professor que vai marcar de alguma forma, um ou mais, né? Que vai marcar a nossa... Você fala, Roger, aí agora a gente entra na sua professora. Então, assim, sempre tem um professor que marca a gente. Qual professor que marcou a sua vida, que te jogou, que te trouxe para a geografia? Eu acho assim, que eu tive bons professores, mesmo sempre estudando em escola pública. Teve um ou outro que é um modelo negativo, mas por vários fatores. Depois, com a vida, a gente entende algumas situações. Mas a maioria, mesmo sempre estudando em escola pública, foram muito bons.
Eu tive uma professora no primeiro ano do ensino médio que foi muito marcante com relação... Ela era de história. Quando ela falou de Revolução Francesa, ela trouxe muita coisa que acabou casando com aquilo que eu acreditava, que eu queria, sabe? Nossa, Porque a Revolução Francesa, ela traz muita coisa interessante. Apesar de anos mais tarde eu perceber que era uma revolução burguesa e tudo mais, mas naquele momento, os ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, aquilo lá me motivou a querer, poxa, cara... Isso daí é muito interessante. É o que eu quero para o meu país, é o que eu quero para mim, essa coisa de buscar igualdade. Então, ela foi uma pessoa muito importante. Mas junto dela teve outros professores, tanto no ensino fundamental como médio, que foram legais. Mas a história que eu tinha, que foram assim, inspirações, né? Mas teve uma pessoa que, quando você falou, eu lembrei da história, mas isso já foi na faculdade, que foi um modelo que eu queria imaginar como professor, né? Quem sabe, como eu já dei aula para muita gente aqui em Barra Mansa, sabe que eu sou bem diferente de sala de aula, não sou um cara tão sério, sou um cara mais de boa, mais de zoação. Eu acho que se estivesse começando hoje, você seria minha inspiração. Eu acho também, eu acho. Você falando aí, eu falei assim, poxa, que eu vou querer dar aula de geografia. Ele fala, o olhinho dele brilha, né? Olha, o olhinho dele brilha. Eu gosto muito. Mas esse professor que eu tive na faculdade, eu lembro que o primeiro dia de aula, ele fez uma coisa que ficou marcada na minha cabeça até hoje. Ele perguntou uma coisa, era o primeiro dia e tudo mais, a galera ainda estava se conhecendo. Ele falou, quem acertar, eu dou R$50. E, cara, R$50 na época, a gente já tem um tempinho que a gente está aí, né, que a gente fez faculdade, era um bom dinheiro, tá, galera? Era falando, duvido, o professor vai dar R$50. E, cara, 2 pessoas acertou. Ele pegou a nota, dividiu no meio, deu 50 para cada um, subiu na mesa, começou a dar aula dele, subiu na mesa literalmente mesmo, subiu em cima da mesa. Ele rasgou a nota? Ele rasgou a nota, deu 50 para metade para um, metade para outro. Cara, aquilo lá, eu falei, que isso, professor muito louco, cara. Mas ele tinha uma didática, uma dinâmica que era, cara, maravilhosa. Ele conseguia ser engraçado e ao mesmo tempo falar de coisas importantes. Então, ele ia lá e vinha cá, porque ele conseguia, assim, prender a atenção. Eu falei, cara, eu acho que isso é um modelo interessante. Isso é bom, né? Porque se você for muito sério o tempo todo, daqui a pouco muita gente não vai se interessar pelo... Então você precisa ter alguns momentos ali de... como no YouTube, né? Que você chama atenção para buscar uma retenção maior e tudo mais. Então tem que ter isso daí. Hoje em dia existe muita essa parte desse buscar a atenção, de chamar a atenção. As técnicas, elas já são divulgadas pelas pessoas que já trabalham nessa parte de mídia, assim. Mas o professor parece que já tem, assim. Eu tive uma professora. Desculpa. Não, era isso. Não, eu tive uma professora que a galera tava. Na época, assim, ela era de português, muito apática. Durante a aula dela, gente, ela deu uma batida na mesa muito forte, assim, todo mundo assustou, e aí ela mandou todo mundo levantar, e todo mundo começou a fazer respiração e alongamento, e assim, ela é professora de português, ela, não, vamos lá, e agora vai fazendo isso, vamos acordar. Eu fiquei assim, gente, o que ela tá fazendo? Mas depois a gente acaba entendendo, né? Na hora a gente não entende nada, a gente é muito novo sempre, né? Mas você vê como coisas que marcam, né? A gente tá aqui, quantos anos depois você tá lembrando dessa situação, né? Dessa professora. A gente não vai lembrar de todos que passaram a nossa vida, não, mas tem gente que deixa a marca, né? De importante, assim, também, não além da educação, a gente tem os professores que marcam outras partes da vida na questão, por exemplo, a professora que falou pro meu pai, pra minha mãe, que eu tinha que procurar um médico de vista, porque eu tinha problema de vista, porque eu sentava muito atrás, eu não estava conseguindo lá na alfabetização, entendeu? Então, assim, era da galera da bagunça, né, cara? Sobre quem sentava no já era da galera do fundão. Né? Não, sempre fui da galera do fundão, tanto que quando você tá no fundão já era eu. Sempre fui, não teve jeito não. Eu só tinha um janelão. Mas aí essa professora falou, olha, ela tá com dificuldade e tal, e assim, esses professores, principalmente, Edson, que do 1º ao 5º ano, que tem esse olhar diferente pro aluno, sabe? Mais tempo com o aluno também. Cara, né? isso é pro resto da vida, quer dizer. É pro resto da vida, né? É pra sempre. Eu lembro da minha professora da 1ª série, 2ª série. Eu lembro da minha professora, eu lembro de uma de 3ª série e lembro de uma de 2ª série, 3ª série, 2ª série. Eu lembro da professora. Aqui, mas aí, hoje eu trabalho com essa professora, né? Olha que legal. Barato. É bom, né? Eu trabalho com ela. Os meus não tem como eu trabalhar com eles, não. Só em outro plano. Trabalho com ela, é muito legal. Ai, meu Deus do céu. Os meus professores, se eu vou trabalhar com eles, só em outro plano. Do primeiro... Vai fazer um outro tipo de trabalho. Outro trabalho. Entendi. Eu tinha a Mara. Cortei você, não vai lá. Não, pode falar, já acabei. A gente é assim mesmo, a gente vai atropelando um ao outro, assim, porque a gente é assim. Já que falou, vou começar lá dos anos iniciais, né? Que nem falava, né?
Tinha a Mara, eu não posso falar isso, mas vou ter que falar, né? Ai, meu Deus do céu. Não, são coisas que cuidado, cuidado, você vai falar, cuidado com os processos. Tinha um esmalte chamado Mara, e você fala Maravilha. Isso é antigo, tá? Sim. Tinha cantora. Tinha uma professora chamada Mara. E a gente ia falando assim, Mara, Maravilha. Era aquela coisa de criancinha de segunda série, apaixonada pela professora. Isso é uma coisa assim, que também tem nós, muito, Eu me apaixonei por uma professora também na terceira série. Pela Mara, Maravilha. É assim, fica Mara. Mas era o tal do esmalte, Mara. Depois vocês pesquisem. Cara, esmalte, agora ele tá afundando cada vez mais. Ele falou da Mara Maravilha, ok. Beleza. Agora esmalte vai ficar... Não, era esmalte, não era Mara Maravilha, não. Achei que era Mara... nem é da... Maravilha é recente. Esse Mara era esmalte. Recente? Não era o esmalte que era Mara Maravilha. Alguém pintava a unha e falava assim, Mara. Ficou Mara. Ficou Mara, maravilha. É tipo yes. Tipo yes. Yes quer dizer sim. Esse é meu bordão. Depois tem que falar como é que a gente chama aluno. Mas antes, assim, quem me influenciou? Para fazer magistério, eu fui sem opção. Mas para fazer história, quem me inspirou foi o Beto. Meus professores eram muito... não vou dizer que eles eram ruins, meus professores do 6º ao 9º, né? Que eles eram muito ruins. Eu tive um professor de matemática que acabou com a minha vida. Eu dando uma aula de matemática lá e era equação do 2º grau, do 1º grau, eu sei que era equação. E aí, eu muito tímido, resolvi perguntar, ele dando aula, alguém entendeu? O que você não entendeu? Eu muito tímido criei coragem, porque eu não tinha entendido mesmo. Falei assim, o que você não entendeu? Eu falei, não entendi nada. Ele me deu um esculacho que eu ficou pra história. Mais nada. Nunca mais. Ele me deu um esculacho que nunca mais eu perguntei nada. Esse foi o meu grau. Aí, então, assim, tem esse professor. Esse eu não me lembro. Esse eu não me lembro, não. Tinha o Antônio Carlos, que era um excelente professor de língua portuguesa. Sim. E tinha o Beto. Aí, quando eu fui fazer magistério, quando eu estava fazendo o primeiro ano de magistério, veio o Beto, formado na UF, e veio dar aula pra gente. E a escola que eu trabalhava tinha mais um janelão. Eu fiz assim, só tinha uma escola na cidade, né? Então aqueles janelões imensos, do lado de fora tinha uns pés de manga, que você ficava esperando aquela época da manga para ver, você não sabia se você olhava para a sala de aula, para o quadro, ou se você olhava para fora querendo ver a manga que ia cair para você pular. Já pegar. Né? Para você pular e já pegar a manga. Então eu vivia olhando para fora, olhando para as mangas, a árvore, olhando aquele pé de manga maravilhoso carregado, e quando vê, eu tinha que sentar na mesa do professor. Nunca fui de professor de sentar no fundo. Se eu sento em fundo, eu não estava aqui hoje, então tinha que sentar ali. Entendi. E aí o Beto chegou e começou a dar aula. E ele começou a falar de um jeito de história, a contar a história. O jeito que ele contava, eu me apaixonei. Foram os 100, as notas máximas minhas eram em história com o Beto, porque aquilo me chamava a atenção. E aí ele deu uma aula sobre industrialização, e ele deu uma aula sobre o CSN, e ele deu uma aula sobre Companhia Siderúrgica Nacional, eles falam Companhia Siderúrgica, mas ele deu uma aula e calhou exatamente depois dessa aula, depois disso, final do ano, mudei para onde? Volta Redonda. Pronto. E aí, quando eu cheguei no ônibus, eu fui olhando aquele, caraca, a CSN aqui... É real, né? É real, e aquilo que ele me falou era real, E eu e meus irmãos, e eu fui falar, olha, e aí eu fui contando a história da CSN para os meus irmãos, a história sobre industrialização ali. Dando aula já ali para os seus irmãos. Eu aprendi. E aí, assim, eu não quis fazer mais outra coisa a não ser professor de história. Tem uma conhecida minha que é professora de história também, inclusive é professora aqui da rede. Ela viajou e foi conhecer outros lugares, esses lugares, assim, históricos mesmo, que tem tudo a ver com o trabalho de vocês, que vocês passam para os alunos. Ela falou, Carol, é surreal. A gente que trabalha com isso vê que o negócio existe. Então, assim, imagina a emoção sua de chegar a ver a CSN, né? Na época, pô, eu só conheço no livro, só... É muito legal isso. Pra uma criança. E o contrário? Tipo assim, o contrário... agora a gente já formado, já professor, já trabalhando... Tem aluno que já marcou a gente? Assim, aluno já... Tem, não tem? Eu tenho muito aluno. Eu tenho um aluno que me marcou, que foi, inclusive, assim, a peça-chave da minha tese de mestrado. Que foi a partir da observação desse aluno, do desenrolar desse aluno, que eu fiz a minha tese de mestrado. E ele foi uma inspiração, a vida dele foi uma inspiração para mim, porque eu trabalhei sobre a questão de gênero e sexualidade na escola.
E a minha tese foi muito inspirada na história dele. E então é um aluno que me marcou demais, assim, muito, muito mesmo. Até hoje, quando eu o vejo na rua, obviamente, já cresceu. Na época ele estava no 3º ano do fundamental. E hoje já tá grandão aí. Então, eles não sabem, né? Mas eles ajudam tanto a gente, assim, né? em todos os sentidos. Ajuda também, às vezes dá vontade da gente sair correndo, fugir. Fugir, também. Não, tem os bagunceiros demais também, né? Bagunceiros, assim, essa semana eu encontrei com o Wellington. Esse eu não esqueço o nome dele. Era um ótimo aluno. História de aluno, tá? Assim, vamos lá, já falou experiência de aluno. Eu vou contar uma minha. Sim. Eu tenho 2 experiências. Uma do Wellington, que eu encontrei agora, e uma recente. Uma recente aí. Eu vou contar a minha. Você deve ter sua, você está contando. Eu tinha um Wellington. 4ª série. O Wellington tinha uma dificuldade. E eu ensinei o Wellington, chegou no final do ano o Wellington, falei assim, caraca, eu não posso passar o Wellington, ele não tem condições de... E eu reprovei o Wellington, mas ele se esforçou tanto, mas eu não consegui passá-lo, eu precisava de mais um ano. Eu reprovei o Wellington. Só que eu não tive coragem de entregar o resultado do Wellington que tinha sido reprovado. Meu Deus. Como era um período que tinha recuperação, eu fui covarde. Eu falei assim, olha só, o Wellington vai vir buscar o resultado amanhã, e amanhã eu não tô aqui, vou deixar o material aqui dele. Já tinha passado. Mentira, você foi embora. Eu fui embora. Eu não ia, ele ia pegar o resultado só no outro dia. Eu fui covarde, eu assumo, fui covarde. Beleza. A galera fala assim, errei, fui moleque. Hoje em dia é assim, errei, errei, fui moleque. Errei, fui covarde. Aí, beleza. Tá, fui embora. Naquele dia fui embora. Final do ano, tal, tive que ir na escola. Eu não sei se é final de ano, se é começando o ano. Entro no ônibus. Dou de cara com quem? O Wellington. O Wellington. E aí, professor? Opa! Ei, professor. Peraí, ele já tinha pegado o resultado. Já tinha pegado o resultado. Ai, Deus pai. Eu e aí? subi. Eu tava subi. Wellington. Ei, professor, você me reprovou, né? Ai, cara. Eu quase que eu falei, motorista, para que eu quero descer. Eu quero descer, dá o sinal. Para que eu quero descer. Eu falei, pô, Wellington, cara, eu fiz tudo e assim, sei que você fez muita coisa, mas eu acho que você precisa de mais um ano para você avançar. Era aquilo que eu acreditava, né, naquele momento. Você precisa de mais um ano para avançar. Mas pode ficar tranquilo. Aí eu sacaneei ele de vez, né? Eu pedi pra colocar você comigo de novo. Nossa, mano. Nossa, que coisa boa, hein? Ele deve ter amado. Ele deve ter amado. Então, e aí coloquei. Aí assim, como eu já sabia, assim, você vai estudar comigo de novo. E aí, como eu já sabia o que ele precisava, eu trabalhei em cima do que ele precisava. No ano seguinte ele foi. Mas eu acho que eu não deveria ter feito isso, não. Na verdade, eu não deveria nem tê-lo reprovado. Sim. Eu deveria ter deixado o Edson seguir a vida dele. Ô Edson, mas às vezes foi... Cara, às vezes é aquela coisa, na hora a gente não vai entender. Não, é verdade. Mas depois, a gente como aluno, né, vou falar assim, tô falando na cabeça do Wellington, mas depois, às vezes, ele vai falar assim, não, realmente, eu precisava daquilo. Sei, eu acho que hoje em dia, às vezes, é o que ele trabalha, uma coisa que vai influenciar diretamente no trabalho, a gente não sabe, então, eu não sei. Não se culpe. Eu não sei. Não, mas toda vez que eu vejo o Wellington, eu lembro disso. Meu Deus, eu reprovei esse menino. Coitado do Wellington. Essa semana... Wellington, perdoa ele, tá? Eu já vou ter que pedir perdão. Pede ao vivo, pede ao vivo, a gente tá no ar. Semana passada... Perdoa, Semana passada eu fui ao mercado e... Tô passando, quem tá vendo? O Wellington. A gente te persegue. E aí, Wellington, uma tudo bem? Eu acho. Do Flamengo. Falei, caraca, camisa bonita, Wellington, beleza? Como é que você melhor tá? coisa, né? Desviar o foco da embora, reprovação pro time. Ele continua se lembrando de mim. Eu não sei qual a visão que ele tem, né? Mas eu lembro do Wellington, lembro que o Wellington tinha essa dificuldade, mas que ele passou. Eu já vi o Wellington trabalhando, assim, encontrei o Wellington trabalhando no mercado, eu encontrei o Wellington no mercado de trabalho, não encontrei o Wellington em qualquer lugar. Então, o Wellington no mercado de trabalho, o Wellington desenvolvendo as ações dele, ele seguiu a vida dele. Eu acho que aquela reprovação, espero que não tenha feito mal para ele, não. Mas foi não. Era aquele momento. Existem reprovações realmente que marcam negativamente, né? Então, assim, são a vida, histórias. Mas tem algumas que ajudam eu a gente acho a que crescer, ela né? marca inicialmente sempre negativamente, né? Ninguém vai pensar numa reprovação como uma coisa, não, beleza, é em prol de um bem maior. Ninguém, acho que é muito difícil. Pai, mãe, que talvez podem ter esse tipo de visão, dependendo da circunstância que a criança foi reprovada, mas
a grande maioria acho que não pensa positivamente. Depois vai analisar e ver que tudo fez sentido, né? Sim. Mas... Tem um texto que fala que o que acontece agora, você não entende agora, mas você vai entender depois. Verdade. E por falar em texto que fala, você já vai preparando a sua poesia final, porque Edson, gente, Edson De repente. vai fazer De repente, ele, no nosso finalzinho, nosso encerramento aqui, ele vai... Não tem nem papel hoje, não mas aí você vai escrevendo aí, digitando aí no celular tá pra isso. Enquanto o Roger fala aqui a história dele, o Edson vai escrevendo e depois a gente finaliza com o Edson aí. Não, na verdade eu lembrei que eu já fui reprovado, tá, gente? Jura? Eu já fui reprovado. Não, uma história pra hoje. No máximo, não foi reprovado, mas porque eu fugi de casa. Eu tinha 13 anos. Mas não vem ao caso hoje, é uma outra história pra gente contar em outro momento. Você fugiu de casa? A pessoa revoltada, a pessoa, quero mudar o mundo, não sei o quê. Era outubro, né? Só voltei em janeiro do outro ano. Mas como assim você fugiu de casa? Era uma vida difícil. É uma história pra outra história. Gente, tô chocada. Nossa vida. O próximo aí da nossa vida. Meu Deus do céu. Pode ser também histórias de professoras que a gente amou, ou professores que a gente amou. Inclusive também a gente quer mandar um recado pro pessoal que está assistindo a gente, que pode mandar aí sugestões aí no nosso... Vocês estão assistindo pelo Ana link. Ana perguntou se a gente está ao vivo, Ana. Estamos ao vivo, Ana. Cadê Ana? A gente aceita sugestões aí de temas para o nosso podcast. Tudo relacionado à professora, à educação, a histórias interessantes que vocês já viveram, que vocês conhecem de outras pessoas, mas é óbvio que a gente não vai citar o nome de ninguém, né? Não sei que a pessoa venha. Nós vamos esgotar o tema. Vocês acham que a educação esgota tema rápido? Jamais. Depois a gente pode falar de uma coisa puxando a outra, né? Se esgotar o tema, a gente vai falar de automóvel. A gente pode verdade. Também... de música, futebol. Como todo mundo tende a fazer podcasts, reuniões para falar sobre educação, gente que às vezes nem está na educação, verdade, e resolve falar sobre educação, a gente também pode um dia, assim, vamos falar sobre a área médica, vamos falar sobre a engenharia. Tá tudo envolvido. Vamos falar sobre algumas coisas? Vamos trazer... Em algum momento passou por nós. Vamos opinar também, né? A gente pode fazer vamos opinar nas outras áreas, porque todo mundo tem... Opina na nossa. Todo mundo opina na nossa. Todo mundo dá pitaco. Mas não vamos fugir, não vamos fazer como o Roger, não vamos fugir. Não. Roda o assunto dele. Não, vou falar da professora... Eu gostei de duas professoras na minha vida. Quando você estava falando aí, eu fiquei apaixonado por uma professora na terceira série. Não vou falar o nome dela, mas eu lembro o nome fiz dela. até cartinhas. Eu lembro o nome dela, coisa e tal. Fiz cartinha, fofo, fiz poesia. Ela parecia... também faz poesia. Vai vendo. Roger, ela parecia Maria Mercedes. Lembra daquela novela da Thalia? Maria Mercedes? Maria eu sabia cantar a música Maria Mercedes. Eu gostava mais da Maria do Bairro. Maria Mercedes, Maria do Bairro. Tem pergunta? Tem Chegou a pergunta. Temos pergunta! Tem que ser um aviãozinho mesmo, dentro de sala de aula. Daqui a pouco um pedaço de papel que tá batendo em alguém aí. Né? Pergunta... Não, deu para entender. A pergunta é do professor Jader Fernandes. Um beijo, Jader. Jader, tamo junto, hein? Aí, Jader. Como motivar esta geração para o amor à licenciatura? Então, como motivar essa geração para o amor à licenciatura? Jader, olha só, deixa o Roger acabar de contar a história dele e a gente vai responder a sua pergunta aqui muito bonitinho. Obrigada, Jader. Gente, pode mandar mais. Não, mas essa professora da terceira série me marcou bastante, porque ela tinha o cabelo igualzinho, sabe? Ela era linda, maravilhosa, assim como eu achava. Eu me apaixonei por ela também. A Thalia lá no Marimar, ficava cantando a música, lembrando dela, fiz cartinha, mandei pra ela. Talvez, eu não vou falar o nome dela, né? Mas ela deve lembrar, porque Roger Daltrey não é todo dia que vocês têm. Roger Daltrey só tem dois, o cantor do The Who, né? Pra quem não sabe, Roger Daltrey é o cantor do The Who. Ele aqui veio... todo dia que um Roger Daltrey se apaixona por você, né? Então eu acredito que... E teve uma já... Não sei se eu devo contar, porque já estava no ensino médio, né? Mas na primeira série do ensino médio eu também apaixonei por professor de física, olha só. Sou geografia, áreas humanas, coisa e tal. E, cara, eu lembro quando ela falou que o primeiro aluno que tirou nota máxima com ela fui eu, coisa e tal. Mas mal sabia que eu nutria uma paixão escondida por ela. Ela não entreguei cartinha, não. Né? Mas, nossa, viajava nela. Você entregou melhor. O meu melhor, né? Entregou a média bimestral. Você entregou além da média. Talvez ela lembre, porque ela vai lembrar que ela falou que o primeiro aluno tirou... Roger Daltrey. Ela vai lembrar porque é o Roger Daltrey, o único que tirou nota 100, nota máxima com ela. Tomara que ela não... Muito apaixonada. Em física tem que ser, né? Tem que ser muito apaixonado pela matéria ou pela professora pra você tirar nota 100. Mas será que eu era apaixonado pelo Beto? Porque eu não tirava nota 100 com ele. Eu tô arrasada porque eu não era apaixonado por ninguém. Você não tirava notas boas, não?
Não, eu tirava, mas eu não, mas eu não era Mas apaixonada. também são muitas professoras e poucos maioria- professores homens, né? No Mas eu tive magistério, muitos treinadores, porque eu sempre fui da área esportiva, então eu tive muitos treinadores, mas mesmo assim não tive... Não... Eu Acho que eu era mais apaixonado pelo em esporte educação em si. física eu sempre fui sim, muito sim. ruim, eu sempre fui muito franzino. Você era... Como é que a sua mãe falava? Fraquinho. Fraquinho. Era muito fraquinho, então muito franzino. Então, o lugar que eu não ia era para a área de esportes. Sim. E eu vivia mais no mundo da lua. Eu acho que o meu negócio era mais literatura mesmo. Porque eu vivia olhando as janelas. Hoje eu escrevo, né? Hoje eu consigo canalizar. O homem é da poesia, pessoal. Você é Eu da sou da arte. Mas eu ficava olhando as janelas, ficava olhando o mundo. Então era isso. Mas gostava de futebol, mas era muito ruinzinho, né? Pro Fraquinho. futebol. Ah. Aí fui pro vôlei. Vôlei eu joguei legal. Joguei até num timezinho. Vôlei eu vôlei é joguei muito legal bom. na escola. E aí mudei pra Volta Redonda. Aí eu lembro da professora de educação física, Barão de Mauá. Não era eu. Jogos estudantis no Barão de Mauá. Vamos lá, fizemos um time de vôlei. Eu fui, eu criei coragem, fui pra... Porque eu jogava vôlei na escola. Beleza. Chegou na hora de fazer a inscrição, eu treinei. Eu não vou falar o nome dela porque... Por favor, não precisa. Mas eu treinei com um grupo, eu ia treinar. Mas entre os outros que tinham e ela tinha que tirar alguém, ela me tirou, né? Ela já era fininha, Deus né? do Porque céu. esse cara pequenininho me tirou, beleza. Aos traumas. Assim, aí. tudo, mas eu entendi, Sim. isso não me traumatizou, não. Beleza. Aí fui ver os jogos estudantis, fui lá ver. Chegou na hora lá de montar o time pra jogar. Cadê? Tava faltando um. Eu tava lá, mas eu não tava inscrito, eu não pude jogar. O time perdeu pro WO. Mentira, tá vendo? Que isso. Aí ela olhou pra mim, antes eu não tivesse te cortado, né? Aí Aí eu você falei, pois jogou é. todo O erro não aquele foi seu, charme. Pois é. é. Mas não fala em charme, não, porque esse negócio de charme é confuso. Cheia de charme. Cheio de E charme. aí, conclusão, Cheio ela de olhou charme. pra mim e falou assim, poxa, se eu tivesse te colocado, tinha... Né, a gente Pelo não menos perde, disputado, né? Pelo menos Pelo menos ia disputava, né? O ruim é nem Disputava. Mas tentar, eu não né? era ruim Nossa, no como vôlei, era não. bom, como era bom os jogos Eu estudantis, não era né? ruim, Também, não. esse como não era gostava bom. bastante. Futebol, eu sempre Nunca fui uma negação, ganhei, mas mas voleibol. sempre disputei. A gente mas tá na nunca tentativa aí dos Jogos da Amizade aqui de Barra Mansa. Mandar um beijo pro Márcio, nosso Aí, Márcio, amigo também. tamo junto, hein? E aí, A gente pai, tá fala, aí, pai. a Pai gente não tá tá por aí, aí, não. mas tá, ele mandou recado Manda um pra recado gente. aí, manda um recadinho. Falar que a gente tá na luta aí, né, meu amigo? Pra Verdade. realização aí dos jogos. Se Deus quiser, esse ano vai. Eu já pensei em educação física, tá, Carol? Educação O quê? física era uma das opções que eu pensei. Então, quando eu fui queria Sim, trabalhar. vocês dois, pelo que eu entendi. Eu queria que... fazer educação física, mas assim, Pensei. quando E eu não termino- queria fazer educação Não, eu física. queria Ó. Aí eu caio lá naquela mesma história, né? Eu queria fazer educação física. As minhas amigas, que aí, assim, enquanto fazia magistério, era eu, Hélida, Andréia, Giovana, que é eu, Hélida, Andréia, Giovana, de educação física, tinha a Flávia. Então, na escola, nós éramos um trio. É um quarteto, né? Não é das, não é É, das não, exatas, não tem não, perdoe, né? gente. É, quatro, gente, Não, quatro é elas- quatro. Eu, Hélida, Elas eram Giovana e três. Flávia, nós éramos um trio. Não, nós éramos um trio. não vou De fazer 5. um trio de 4. Não. Melhor não, melhor não. Então, nós, assim, éramos nós 4 na escola. Então, a gente andava junto. Quando terminou o magistério, a Flávia, acho que casou. Aí a Hélida foi fazer educação física e a Andréia foi fazer educação física também. E eu queria fazer educação física, só que educação física era o quê? De dia. Era o dia inteiro. Lá na integral. Unifor, lá Na era Unifor integral. Como é que eu Uhum. vou fazer? Eu preciso trabalhar. Fica E aí eu difícil, já né? tinha estudado demais. Se eu falo pra minha mãe, mãe, eu quero fazer educação física. Ela olhou pra mim assim, filho, agora não vai ter jeito não, né? Nem Se vira. Nem cogitei. Aí saí, mas eu queria ter feito. Eu queria ter feito educação física. Eu Mas, iniciei gente, contabilidade, é- é- tá? mas Tá, educação você física- falou Gente, de a contabilidade. gente tá tudo ligado. Ele É. iniciou Mas contabilidade, aqui- você queria fazer aqui no contabilidade, Barão, vocês dois queriam eu- fazer eu no comecei a Barão fazer de Mauá. contabilidade. E ele no Bar, não. No Barão de mesmo Airó, Barão Mas de Airó. depois que eu terminei o magistério, eu fui fazer contabilidade. À noite. Aí eu fui fazer contabilidade à noite. Aham. Aí eu fui fazer contabilidade à Aí noite. você já trabalhava e fazia. Não, aí não trabalhava. Aí tava trabalhando. Tava Lá trabalhando. fazer os cálculos, balanço não posso patrimonial. falar, não tava trabalhando, que era passivas. muito. Que é um negócio muito antigo. Vocês não vão saber onde é, então não vou falar, não. É melhor. Melhor não, né? Denuncia mais ainda a fui idade. trabalhar no Royal. Naquele Ah, novo Royal que fizeram. Aquele novo que O fizeram. Royal da Vila. Eu fui trabalhar no Royal da Vila. Era o novo. Só que não era Royal Foi da trabalhar. Vila, tinha outro nomezinho lá. Entendi. Mas assim, então eu tinha educação física, mas eu queria pelo... Educação física tem glamour, né? Parece que tem glamour. Todo mundo gosta de educação Verdade, física. né? Educação física Ah, tá- mas eu vou te Não sei se falar, tá todo mundo gostando hoje em dia. é um Mas curso. era, né? Agora eu vou puxar o saco pro meu lado.
A educação física é um curso sensacional. Por quê? Porque você aprende tanto a parte do bacharelado quanto a parte da licenciatura. E assim, você tem um leque de oportunidade de trabalho que te dá, assim, quando você forma. Nossa, gente, muita coisa. Então, quem pensa que educação física ou é só trabalhar em academia, ou é só para ser personal, ou é só para ser professor de escola, tá muito enganado. Você tem uma gama de educação física, tanto que eu trabalho com educação física fora da área educacional também, da minha barriga negativa. Opa! Tá. Carol da barriga negativa. Vamos responder aí o... Tá, ó, a gente vai responder a Jader, pergunta do Jader e aí a gente finaliza, beleza? Beleza. O quê? O podcast. Vamos finalizar Nosso o episódio podcast? de hoje, tá? Vamos finalizar? Pode ser? Tá no horário. Nós Sim, temos sim. tempo. Quanto? Já tá bom, né? A gente Um responde piloto, aqui. né? Já tá bom. Então vamos lá, pergunta deu do tempo. A gente Jader. tem um horário pra fechar, né? Derramos. Tem 11h30? Então Vamos tá na gastar hora, né? nosso- Vai. Acho que são 11 Tá na hora. 11h15. Vamos Vambora. embora. Então vamos lá. Como motivar essa geração para o amor à licenciatura? O amor. Aí eu não sei não. Eu acho que você nasce com isso. Muitos vão assim. Eu fui meio sem. Eu não acho que nasce, não. E um exemplo sou eu. Não, eu fui meio. Foi obrigado. Eu fui. E me se apaixonei. encontrou, né? Então, é isso que eu tô falando, assim. Eu fui meio sem. Acho que eu tô me embolando aí. Eu Tá, penso deixa ele que falar tem um então, problema segundo muito Vai lá. sério para a questão da galera não querer fazer hoje, é que a sociedade, por tudo que tem acontecido nos últimos anos com a educação, com o próprio professor, questão salarial principalmente, desvalorização. Como um Então todo, hoje né? o jovem ele não vê como uma boa oportunidade. Eu converso muito na escola pública lá que eu estou como diretor e até dentro de sala de aula Ninguém também. quer ser, né? Mostrando para eles que há uma possibilidade que às vezes é mais interessante, mais viável para esse aluno do que muita coisa que às vezes ele coloca na cabeça dos cursos consagrados, como engenharia, medicina, que fica muito na cabeça da galera, próprio direito. Então, hoje, quando eles pensam num curso superior, poxa, vou ter que estudar mais 3, 4 anos, e depois eu vou ganhar pouco, porque ele ouve, professor ganha pouco o tempo todo, Sim, professor, sim. o carro é simples, a vida é educação tem levado difícil. muita porrada, né? A educação como um todo tem levado muita porrada. Tudo que... Porque também os discursos falam muito sobre né? isso. Os Os próprios discursos, professores. Os discursos, as a piadas que gente... rolam. Pois Eu acho é. que o nosso próximo, só para fechar aqui, o Tá. nosso próximo podcast é desmistificando Sim, sim. a educação. A E tem- educação é a profissão de educador. Sim, Desmistificar um pouco de que isso é ruim. Isso. de Talvez que isso não faz. responderia ao que o Jader Isso, queria. isso ali. pode ser até um tema, né? Então é isso que eu tô falando, um tema pro nosso próximo Próximo podcast, episódio. usar isso daí e desmistificar essa história de que educação é ruim, porque todo mundo quer fazer é piada em cima. É, É verdade. Tem o Diogo Almeida que o cara só faz piada pra sacanear o professor. pois é. Então a gente pode... Que acontece, Acontece, né? acontece. Mas Faz, aí é acontece, uma né? maneira Tampar até as nossas de... Isso é um peneira, motivo né? de chacota, porque É. assim, a educação que transforma o mundo, né? É verdade. Verdade. Quem tá aqui, por que que está? Por causa de um professor. Por conta de professor. Você tá na engenharia, onde você tá? Você tá na engenharia, onde você estiver, você passou por um professor. Sim. Por pior que seja esse professor, ele pode ter ele pode ter te influenciado, né? Te deixado cargas negativas, ele pode ter te influenciado de uma maneira negativa ou positiva, mas ele deixa uma marca em você, são as marcas, né? Sim. E cabe a gente mudar essas marcas, cabe Com a gente certeza. mudar o que é educação. E a gente também conseguir passar essa questão do que o Jader falou, assim, do amor à profissão. Né? Não desvalorizar, a gente valorizar sempre a nossa profissão. É verdade. Que apesar da gente ter todas essas dificuldades, nós gostamos de fazer o que a gente faz. A gente Sim. ama Sabe fazer o que a gosta, gente faz. né? A gente É. faz Sabe? outras E eu- coisas. A gente Mas eu acho que o amor mesmo você só descobre no processo de formação. No seu processo de formação como professor. Eu acho que eu é... queria dizer, eu me enrolei, você falou perfeitamente. Ah, tá, obrigada, Isso que eu amigo. queria Chegou falar. aqui, chegou seu É, pensamento aqui. Obrigado. Então, tá vendo, assim, ó, a gente tá Então, vendo aí. então eu acho que é um processo, né? Um processo. Na verdade, é igual você gostar e amar outra pessoa. Você primeiro se encanta, então você entra lá porque você se encanta. Encantamento. Você se apaixona, aquela coisa avassaladora, e aos poucos você vai descobrindo alguns pontos interessantes que vão agregar à sua Solidificar. vida. E aí você vai Solidifica, né? solidificando e amando mesmo, que o amor é uma construção. Então eu acho que isso
é importante. Nossa, gente, eu tô muito... Eu falei bonito agora. Falou bonito. Ai, gente, palmas pra mim. Jader, muito obrigada. Olha, eu tô falando bonito. Agora, eu só consigo escrever, eu só consigo fazer no... Mas no próximo a gente vai trazer. A próxima. Eu queria um papel, porque eu ia fazer um texto. Na próxima você vai abrir o podcast falando. Tem um papel, uma caneta. Tem um papel, uma caneta. Que eu vou fazer produção, por favor, aqui uma caneta e um papel. Gostou, né? Do dia. Podcast. Tem um pedaço de papel pequeno. Serve? Será que serve um pequeno. que pode ser também, direto, né? Então vocês continuam falando e... Mas aí sobre amor, eu penso assim, né? Eu penso que é uma construção. E motivar, a gente tem que... Pra motivar, a gente tem que usar as armas deles, assim, galera de hoje em dia. Sim. A informação, que é a mídia, trabalhar em cima disso, que eu acho que eles vão, não, opa, então disso eu entendo, eu posso atrelar isso. O Jader faz isso muito bem. Faz. Muito bem, inclusive. Sigam já tem o Jader nas redes, o Jader é Prof. top, Mil. @Prof.Mil. Homem é bom, Jader homem é bom. Fernandes, segue o Jader lá, que ele é muito bom professor de matemática. E altas dicas interessantíssimas aí. A galera que vai fazer concurso também, né? Verdade. Então, uma oportunidade. É verdade. Então é isso, é o que eu tenho para falar sobre amor à licenciatura. Eu fico meio assim preocupado quando a gente pensa muito na questão do amor. Eu sei que isso se consolidou ao longo do tempo, a questão da vocação e tudo mais, mas a gente não pode perder de vista que é uma profissão, como qualquer outra profissão. Independente daquilo que você for escolher, se você faz de coração e faz da melhor forma possível, eu acho que você vai ter êxito naquilo. Às vezes, que eu acho que a galera pensa poxa, eu vivo sala de aula, vivo que não é fácil você comunicar com a galera mais jovem, mas a gente busca mecanismo. Você trabalhar em qualquer outra profissão, você vai ter pontos positivos e negativos, você vai ter estresse. Se você tiver chefe, vai ter dor de cabeça, você vai ter horário. Tudo isso você vê em qualquer profissão. Sim. E às vezes a educação ela pode ser uma boa saída, claro que você tem que fazer se você acha que você tem capacidade de trabalhar com o público, com pessoas, de conseguir repassar aquilo que você sabe. Mas é entender que é uma profissão que vai ter seus pontos negativos, vão ter inúmeros pontos negativos e vão ter seus pontos positivos, cara. Que são inúmeros também. Você tinha falado, por exemplo, das 2 férias. Assim, a gente no meio do ano não é que não é férias, né? Tá, gente? A gente tem recesso. Um recesso que você não tem para a maioria das funções, das atividades econômicas que as pessoas têm no mercado de trabalho. Você tem um dezembro que quando você para, você só volta no fevereiro do outro ano. Sim. Você tem algumas vantagens que são interessantes. O salário pode não ser tudo aquilo que a gente às vezes espera, mas está bem acima da média salarial do brasileiro, que é uma média salarial, infelizmente, a gente luta para isso mudar, mas é baixa. E claro, a gente defende que o professor tem que ganhar mais, tá, pessoal? Porque é um trabalho também que é exaustivo, você trabalha em casa. Não é só dentro de sala de aula, né? Isso. Relacionar com as pessoas não é fácil, com o jovem, com criança, com adolescente, que estão em processos de construção de caráter, de personalidade, que tem uma bomba, que são as redes sociais aí, que também levam a influenciar muito mais do que a gente, o dia a dia das ações desses jovens, mas tem coisa muito bacana, tem coisa muito positiva. Eu acho que a melhor forma da gente poder incentivar é a nossa prática cotidiana mesmo de sala de aula, de mostrar para o aluno o que é, de contar um pouco de si. Eu, pelo menos, faço muito isso, né? Eu conto quem eu sou, eu mostro que a gente não precisa ter amarras, que eu tenho algum nível de conhecimento que pode auxiliá-lo, e a gente tenta, principalmente na afetividade, né, chegar nessa galera, né? Eu acho que é uma forma de poder trazer mais gente para a licenciatura, que eu sei que ela está num momento bem delicado, se comparado às profissões universitárias. Tá, tem curso que nem a licenciatura abre mais, né? É vaga, você abre só bacharelado. Você consegue a educação online. Física também. Você não consegue mais aqui na região. A educação física também, assim, a gente tem faculdades aqui que o curso separou, né? Antigamente era uma licenciatura plena e agora você dividiu. Então, assim, tem muito mais gente inscrita no bacharelado do que na licenciatura. Sim, então, sim. Você vê que essa ideia aí né, da gente ficar falando mal, a gente professor, também a gente ajuda, porque a gente ajuda. A gente contribui muito. Sim. Que a gente fala pro aluno, a gente fala pro lota pai. um teatro para assistir Diogo Almeida rir da cara da gente. É complicado, sabe? É muito assim, difícil. Assim, mas a gente lota para ele rir. Eu acho assim. Você já viu algum auditório lotado para rir do médico? Não. Não. Você já viu algum auditório? Eu não me lembro. De engenheiro? Não. Já viu? Apesar que tem um cara que eu acompanho nas redes... Por que a gente é motivo de chacota? Que ele é engenheiro, ele fala sempre sobre isso. Engenheiro acaba virando Uber. Eu vou te falar, nada contra o Diogo Almeida, sabe por quê? Não é o cara, ele é um gênio, porque ele usou isso pra... as vivências, né? Isso tudo acontece.
são vivências. Isso tudo acontece. Mas a gente, enquanto professor, Só que você a gente vivencia isso, a gente entende. Mas para quem é de fora, para quem não é da área, a pessoa vê, acha que a gente acha que a gente está banalizando a profissão. O céu tá preto, uma calça legging, o céu tá preto. Então, assim, as outras pessoas falam assim, eu não quero ter uma calça legging, o céu tá preto. As pessoas querem ter outro carro. E para ter outro carro, aí você tem que ser o quê? Você tem que ir para outras áreas. Mas e aí, o que fica da educação? Como é que você chega às outras áreas se você não passar ninguém pelo pensa professor? no processo, né? Você pensa processo. só lá na depois. A gente pensa no final, mas para você ser aquilo que você quer ser, você precisa passar pelo professor, não tem jeito. Sim. Pelo menos hoje. Não sei com a inteligência artificial, com o futuro da tecnologia, o que será. Né? Então, porque há muitas possibilidades também. Para você chegar na inteligência artificial, você vai precisar passar por alguém. Sim. Alguém para um programa. Alguém vai te ensinar como é que faz, como é que mexe na inteligência até artificial. o momento que ela ficar autônoma. Opa, mas é uma discussão para ela vai. Vamos acabar com o nosso planeta hoje. Para você chegar na inteligência artificial, você precisa vai ter acabar que, no hoje. mínimo, aprender a ler e interpretar. E fazer leitura de mundo. E é onde os professores fazem. Gente, eu amo o professor, porque a gente tem uma capacidade muito grande de começar a linkar 24 milhões de assuntos. Entendeu? Ao mesmo tempo. É verdade. E enquanto o Edson faz a poesia. E ele fez Então ele fez a poesia. Esse homem é terrível. Ele é demais. Fez um repente pra nós aí, pra gente finalizar esse... Respondendo o Então, a gente vai encerrar então agora com o seu repente e a gente dá tchau. A gente dá tchau. Beleza. E aí, curtam aí a nossa página no YouTube. A gente se inscreva aí, galera. Se inscreva no nosso canal. Dá um like. A gente tem que fazer aquela musiquinha de YouTube. Eu vou lá no meu trabalho, ver se eu ainda estou empregado. Posso eu voltar. Também, né? Por favor, gostaria de palmas quando eu entrar na sala de trabalho. Ana, por favor, né? Quando a gente chegar aí, ou qualquer coisinha, você já manda aí uma mensagem. Não vem não, porque acho melhor não vir não, Não vem não, porque a gente deu ruim, fica por aí mesmo. Então vamos lá. Vai. É meio que respondendo a pergunta do Jader. O Jader é para ser educador, né? Não fala nem de encantamento, mas para ser educador. Para ser educador é preciso mais que escolha. É preciso encantamento. É preciso verdade. Faz-se necessário o sentimento. Para ser educador é preciso coração. É preciso entrega e talvez um pouco de razão. Para ser educador, mais do que estudar, faz-se necessário ser ativo. Para ser educador, só viver é preciso. Nossa! Gente! Esse homem é top mesmo. Cara, ele é fenomenal. Caramba, ele conseguiu. Ele é fenomenal. Tem um navegador que disse assim, viver não é preciso, navegar é preciso. Ele falava sobre a precisão. Quem falou isso assim, falava sobre a precisão do navegar. Eu já ouvi essa navegar frase. É preciso. Navegar é preciso. O jogo de palavras do preciso, né? De coisas que são precisas, de coisas que são necessárias. Muito legal, muito bom. Bacana. Edson arrasou. Foi um E a gente vai escrever depois um livro aí das poesias. É verdade. E tchau, pessoal. Assim, não sei como é que se encerra um podcast. Então, a gente está encerrando hoje o nosso primeiro episódio, o nosso episódio piloto. A gente espera que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, mandem dicas, mandem sugestões. Manda reclamação, não. Porque reclamação não. Estamos cansados, né? A gente não vai saber responder reclamação. A gente não sabe responder reclamação. Mas a gente vai tentar ser engraçado. Essa nossa ideia, é leve, né? A nossa ideia é fazer com que, falar da educação, falar do professorado de uma maneira geral, de maneira leve, gostosa, e que a gente consiga ter essa participação de todo mundo e esse envolvimento para que cada vez a gente faça melhor o nosso programa, que não vai parar aqui, vai ter mais! Por enquanto pode trio, né? Pode. Um assunto sobre educação. Isso. Mas pode mudar também o nome, né? Quem sabe a gente consegue o nome aí. Vamos fazer depois, a gente pode fazer uma campanha. Dê nome ao podcast. Dê o nome ao podcast da educação. Isso aí. Legal. Tá bom? Obrigado. Beijo, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, e tchau. Bom dia. Ainda é bom dia, né? Bom dia ainda.